Olá pessoal, meu nome é Victor, eu faço parte do PET Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Lavras e essa é mais uma videoaula do projeto Monitoria Auxiliar que o PET desenvolve. Bom, essa videoaula é sobre a disciplina de Hidráulica 2 com o tema de condutos equivalentes. Bom, duas tubulações podem ser ditas equivalentes quando transportam a mesma quantidade de fluido com a mesma perda de carga. E essa equivalência pode ser feita tanto para tubulações simples, tubulações em série, tubulações em paralelo. Bom, para que serve essa equivalência? Por exemplo, num sistema de abastecimento de água de uma cidade, ele é muito complexo. Existem muitas ramificações, diferentes tubos, diferentes diâmetros, rugosidades, dentre outras coisas. Para facilitar o projeto, utiliza-se essas equivalências, que irão transformar trechos complexos em um trecho retilíneo mais equivalente a esse trecho ramificado, por exemplo. E nessa videoaula a gente vai saber como se dá o tratamento matemático para cada situação dessas três situações. Para tubulações simples, eu separei dois casos, que são os diâmetros iguais, porém as rugosidades e os comprimentos são diferentes, que é o caso em que você usa canos de materiais diferentes. E para o segundo caso são rugosidades iguais, ou seja, materiais iguais e diâmetros diferentes, diâmetros e comprimentos diferentes. Isso pode ser necessidade de projeto, por exemplo. Vamos lá. Bom, só para deixar claro, aqui eu utilizei a equação de Heisel-Williams, porém, poderia ter sido utilizada a equação de Darcy-Weisbach. Mas em toda videoaula, a equação de Heisel-Williams foi utilizada. Bom, então vamos lá. Para o primeiro caso, a gente tem que os diâmetros são iguais, porém a rugosidade e os comprimentos são diferentes. Mas para os condutos serem equivalentes, a HF1 tem que ser igual a HF2. Foi isso que eu fiz aqui embaixo. E agora a gente corta os termos que são iguais, que podem ser cortados, e nós ficamos com a seguinte equação. Arrumando essa equação, a gente tem que L1 sobre L2 é igual a C1 sobre C2, tudo isso elevado a 1,852. Bom, esse tratamento é válido para todos os casos, então é dessa forma que é feito e chega-se nessa relação. Vamos para o caso 2, que é o caso em que nós temos rugosidades iguais e diâmetros diferentes. É o mesmo passo a passo, pessoal. Como os condutos são equivalentes, nós igualamos as perdas de carga e vamos cortar o que for semelhante. Vamos lá. Aí foi cortando até chegar nessa relação. Vamos simplificar essa relação. Então, L1 sobre L2 é igual a diâmetro 1 dividido por diâmetro 2, tudo isso elevado a 487. Bom, para tubulações em série, a soma das perdas de carga em cada trecho de diâmetro diferente deve ser igual à perda de carga total, ou seja, a perda de carga devido a esse trecho, devido a esse trecho, mais devido a esse trecho, deve ser igual à perda de carga em toda a tubulação. E também a vazão em cada trecho deve ser igual, porque está entrando uma vazão aqui, vai passar essa mesma vazão pelo D2 e a mesma vazão pelo D3 e vai sair por aqui. Então, vai ficar da seguinte forma o tratamento matemático. A perda de carga 1 é essa equação aqui, comprimento 1, diâmetro 1, vazão e coeficiente de rugosidade. Beleza. Agora, substituindo esses termos nessa equação aqui, na equação da perda de carga, nós vamos ter que o HFT ele pode ser substituído por essa relação aqui, que esse aqui seria o comprimento equivalente na tubulação em série e o diâmetro equivalente na tubulação em série. E esses aqui são o que a gente já está acostumado: comprimento 1, diâmetro 1, comprimento 2, diâmetro 2.
repare que eu estou utilizando a mesma vazão e os mesmos coeficientes de rugosidade. Então, agora o que a gente precisa fazer é simplificar essa equação. Vamos simplificar lá. Corta tudo que for semelhante, vai cortando até chegar nessa equação aqui. Bom, essa equação descreve a equivalência das tubulações em série, que é o comprimento equivalente dividido pelo diâmetro equivalente elevado a 87 é igual à soma dos comprimentos dividido pelo diâmetro elevado a 487 de quantas tubulações em série você tiver. Aqui pode ser N tubulações, N trechos, na verdade. Agora, vamos para a tubulação em paralelo. A tubulação em paralelo era caracterizada quando a perda de carga em um tubo é igual à perda de carga total. Então, a gente tem a perda de carga dada aqui, nesse tubo, é igual à perda de carga total, que corresponde daqui a aqui. Isso fica bem fácil de enxergar quando visualizar essa figura. E as vazões são a vazão total é igual à soma das vazões em cada conduto, ou seja, eu tenho uma vazão que entrando aqui e depois ela vai se dividir em três, que é a Q1, Q2 e a Q3. E depois ela volta. Então, a vazão total é a soma das vazões que se dividem, certo? Mesma coisa, utilizando a equação de Heise-Williams, a gente pode fazer isso aqui para o trecho 1, né? Beleza. Repare que agora a vazão não é igual, né? É a vazão 1. Agora a gente vai isolar a vazão 1, para ficar mais fácil de trabalhar, porque nós vamos substituir agora nessa segunda equação, na equação da vazão. Beleza, vamos lá. Substituindo essa fórmula aqui nessa equação, ou seja, a gente tem que a vazão vai ser dada, a vazão total é dada por isso aqui, que é o diâmetro equivalente e o comprimento equivalente. Isso aqui, pessoal, só foi álgebra que eu fiz, tá bom? A mesma coisa, a vazão corresponde a isso aqui, a esse termo aqui. Tudo da fórmula de Heise-Williams. Isso aqui também, a vazão 2 corresponde a isso aqui, diâmetro 2, comprimento 2, e assim por diante. E agora nós vamos cortar o que se pode ser cortado, né? Então vamos lá. Cortando, vamos cortar, até chegar nessa equação aí. Essa equação, então, descreve a equivalência das tubulações em paralelo. Bom, agora vamos fazer um exercício para aplicar o que a gente aprendeu anteriormente. Então, para o escoamento da figura, determinar. Então, a gente vai determinar a vazão transportada de R1 para R2 e vamos usar o coeficiente de rugosidade igual a 90. Beleza. Como que vamos primeiro analisar, né? Olhar para esse exercício e ver. Aqui a gente consegue perceber que nós temos um trecho em paralelo e esse trecho em paralelo está em série com esse ramo e em série com esse ramo. Então a gente vai ter que usar a equação da equivalência em série e a equação da equivalência em paralelo. Bom, vamos lá. Primeiro, eu recomendo, o que eu acho mais fácil é resolver o trecho em paralelo. Assim a gente vai ter uma parte, um trecho retilíneo, e esse trecho aqui estará em série com esse e com esse. Então vamos lá, vamos resolver esse exercício. Primeiro, para resolver esse exercício, que ele nos deu todos os diâmetros em polegada, né? Vamos transformar esses diâmetros em centímetro ou em metro, né? Eu transformei para metros, porque toda a entrada na equação de Heise-Williams é dada em metro, então já transformei para metros mesmo. Uma polegada é igual a 2,54 centímetros, então 10 polegadas é igual a 0,254 metros. E assim por diante foi feito aí. Então nós temos todos os diâmetros transformados em metro. O próximo passo é trabalhar o trecho em paralelo.
Essa equação aqui é a equação que já foi apresentada anteriormente. Então agora é só substituir os nossos valores e encontrar o comprimento equivalente que a gente deseja. Bom, substituindo os valores, a gente tem aqui, ó, o diâmetro 2. O trecho em paralelo, pessoal, é esse aqui, tá? É de A a B. Então a gente tem o diâmetro 2 de 0,1524 metros, eu substituí aqui, e o comprimento de 500 metros. O mesmo vale para o diâmetro, pelo trecho 3, né? Que é 0,1016 elevado a 4,87 dividido pelo comprimento de 150. Beleza, agora a gente precisa, vocês estão percebendo aqui que a gente tem duas incógnitas, né? Que é o comprimento equivalente em paralelo e o diâmetro equivalente em paralelo. Então, o que a gente vai ter que fazer? Bom, só voltando aqui, eu já peguei, já calculei o valor de cada um desses termos aqui, fica assim. E agora a gente vai precisar atribuir um valor para o diâmetro equivalente paralelo. Bom, por que eu atribuí 10 polegadas? Para ficar mais fácil na hora de fazer o trecho em série, que eu já vou ter 10 polegadas do primeiro e 10 polegadas do segundo. Ou seja, é como se fosse um único trecho. Então, eu vou transformar em um único trecho de 10 polegadas. Por isso que foi... Mas você poderia também colocar qualquer outro valor aqui. Por exemplo, eu quero 5 polegadas. Beleza, vai dar certo também. Então, vamos lá. Atribuindo o valor de 0,254 metros para o diâmetro equivalente em paralelo, a gente vai ter o seguinte. E fazendo essas continhas, nós vamos ter que o comprimento equivalente paralelo é de 2.359,09. Beleza? Então tá bom. Vamos dar continuidade ao nosso exercício. Beleza. Agora a gente vai desenvolver o trecho em série. Bom, o trecho em série é compreendido por esse trecho 1, que sai do reservatório 1 e vai até o A, né? Mas essa parte aqui que a gente já calculou que agora, para a gente, é como se fosse uma linha reta com um comprimento de 2.359,09 e com um diâmetro de 10 polegadas, certo? Porque a gente atribuiu isso. Beleza, então a gente tem o paralelo mais o trecho 4, que vai de B a R2. Beleza. Então vamos lá. Agora a gente vai substituir os valores, né? O comprimento 1 é 1000, o comprimento equivalente paralelo é o 2.359,09 e o comprimento 4 é o 1.400. E agora a gente vai fazer essas continhas de novo. O comprimento equivalente, então, é dado por essa equação aqui. Aqui eu já resolvi. Resolvi esse termo e esse termo. Pronto. Agora a gente caiu na mesma situação. Precisamos determinar um diâmetro para o nosso diâmetro equivalente. Bom, eu atribuí 10 polegadas por questão de facilidade também. Mas você poderia ter atribuído qualquer outro valor, que daria certo também. Então, o diâmetro equivalente, ou seja, o comprimento equivalente de R1 a R2 de todo esse trecho aqui é dado por essa equação. E ele vale 7.509,39. Então, essa tubulação toda aqui foi simplificada por uma tubulação de diâmetro de 10 polegadas com um comprimento de 7.509,39. Então, essa tubulação ela tem a mesma perda de carga e transporta a mesma vazão que toda essa tubulação aqui. Isso é a definição de conduto equivalente. Beleza. Agora a gente precisa calcular
o que o exercício estava pedindo para a gente, que era determinar a vazão, vamos voltar lá, determinar a vazão transportada de R1 para R2. Bom, agora que a gente já tem o comprimento retilíneo, fica muito fácil de calcular a vazão, certo? E como que nós vamos calcular a vazão? Muito fácil, utilizando Bernoulli. Bom, vamos cortar alguns termos de Bernoulli. Por quê? P1 sobre gama é igual a P2 sobre gama. Por quê? O reservatório ele está à pressão atmosférica. Então as pressões são iguais. E a gente também pode cortar as velocidades, pode cortar esse termo aqui, porque o diâmetro é igual. Então a velocidade 1 é igual à velocidade 2. E isso considerando a nossa tubulação equivalente, certo? Que é, que é com esses valores aqui. Então, para a gente, isso aqui ficou uma reta só, é um cano só. Então, a gente tem que Z1 é igual a Z2 mais HF. Então, a perda de carga é basicamente a diferença entre as cotas. A cota do reservatório 1 é 643 e a cota do reservatório 2 é 598. Então, a gente tem que a perda de carga é de 45 metros. Beleza. Agora ficou fácil de calcular a vazão. Por quê? A gente tem a perda de carga, tem o comprimento equivalente, tem o diâmetro equivalente, tem o coeficiente de rugosidade que ele pediu para usar como 90. Então agora é só calcular a vazão. Para isso, vamos isolar e já vamos substituir os valores. Feito isso, a gente tem que a nossa vazão é de 43,06 litros por segundo. Bom, pessoal, então é isso aí. Esse é o referencial teórico que foi usado para a elaboração dessa videoaula, o manual de hidráulica do professor Azevedo Neto e também o livro de instalações de bombeamento para irrigação do professor Jacinto Carvalho, que esse livro é utilizado como base teórica para a disciplina de Hidráulica 2. Espero que tenham gostado dessa videoaula. Acompanhe o nosso canal, porque lá existem várias outras videoaulas do setor do departamento de engenharia. E é isso aí. Obrigado pela atenção.